Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pedrado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, esse episódio ele vai ser interessante, porque ele está. Era pra eu fazer ele em outubro, mas não deu tempo, por muitos motivos. Mas e também eu não terminei de ler. Agora eu terminei. E agora eu posso trazer esse livro pra vocês. Esse livro ele foi uma dica de um amigo. É... Um amigo muito bom, inclusive. Então esse episódio existe por causa dele. E esse é um livro clássico. Ele é um livro de 1975. Ele é o segundo livro da carreira do Stephen King. Olha só. E por muitas pessoas, incluindo este que vos fala, ele é o melhor livro da carreira do Stephen King. Esse livro é Salem. Ele foi publicado originalmente como A Hora do Vampiro. E inspirou também o filme barra minissérie de 78, Os Vampiros de Salem, dirigido pelo Tobe Hooper, que é o diretor de Massacre da Serra Elétrica. Enfim, é uma história muito clássica, é inspirada no Drácula, né, do Bram Stoker. E também foi uma inspiração não oficial, que eu não pesquisei, sendo sincero, pra ver se é verdade, mas se você assistiu, você sabe, é uma inspiração muito direta para Missa da Meia-Noite do Mike Flanagan, a minissérie da Netflix que saiu ano passado, 2021. Enfim, sem mais delongas, sobre o que fala Salem? Abra a janela. Abra a janela, Mark. Abra a janela, por favor. Por favor, me deixa entrar. Tudo bem, eu sou seu amigo. Ele ordena. O mestre ordena. Bom, ambientado na cidadezinha de Jerusalem Slot, na Nova Inglaterra, o livro conta a história de três forasteiros. Forasteiros! A dicção de milhões. Ben Mears, um escritor que viveu alguns anos na cidade quando criança e está disposto a acertar contas com o próprio passado. Mark Petrie, um menino obcecado por monstros e filmes de terror. E o Sr. Barlow, uma figura misteriosa que decide abrir uma loja na cidade. Após a chegada desses forasteiros, fatos inexplicáveis vêm perturbar a rotina provinciana de Jerusalem Slot. Uma criança é encontrada morta, habitantes começam a desaparecer sem deixar vestígios ou sucumbem a uma estranha doença. A morte passa a envolver a pequena cidade com seu toque maléfico, e Ben e Mark são obrigados a escolher o único caminho que resta aos sobreviventes da praga: fugir. Mas isso não será tão simples. Os destinos de Ben, Mark e Barlow e Jerusalem Slot agora para sempre estão interligados, e é chegada a hora do inevitável acerto de contas. Então, gente, esse livro, ele é um livro que eu digo que esse livro, ele é a definição de ambientação. Ele passa as primeiras 100, 150 páginas te ambientando sobre as dinâmicas sociais dessa cidade, como ela funciona, como é um dia comum nela, como as crianças pensam, como os adultos pensam, como os adolescentes pensam. Ela vai pra dentro da igreja, depois ela vai pra dentro do hospital. O King ele faz todo esse trabalho com os personagens e com a própria cidade. A cidade, de certa forma, ela é um personagem em si. E tudo isso pra te preparar pro momento inevitável quando o sobrenatural ele vai começar. Já tem uns momentinhos assim, tem um momento muito, muito forte em relação a isso. Logo ali nas primeiras 50 páginas. Mas, além de um prólogo, tipo, o livro ele abre com um prólogo no futuro, onde ele mostra dois personagens sem identidade fugindo de alguma coisa. E você sabe que essa coisa tem relação a Jerusalem Slot, mas você não sabe por quê. Adianto logo que esse mistério é a coisa mais óbvia do livro, tipo assim, a própria sinopse está entregando esse mistério, então. Mas ele é interessante porque ele deixa esse tom de incômodo, que é o que vai basicamente
percorrer todo o livro, essa sensação de desconforto constante, de que algo horrível vai acontecer, e que eu particularmente gosto muito. Enfim, esse livro, ele é um livro muito, muito forte. Eu acho que talvez, eu não digo que é o livro mais forte de Stephen King, não no sentido de ser o livro mais, não o livro mais pesado, mas é o livro que eu diria mais intenso. Porque o jeito como ele te envolve nesses personagens e te faz querer que eles fiquem bem, que eles fiquem seguros, e você sabe que eles não estão seguros, é fenomenal. Eu li isso vidrado. Parecia que eu estava hipnotizado pela história. É muito, muito, muito envolvente. Ou uma coisa que eu estava reclamando era que eu queria muito mais do Mark, que é o meninozinho obcecado por filme de terror, mas a pouca presença dele deixa ele mais forte na história. Eu sinto que ele não está tão presente ali, faz com que a aparição dele, que essas pequenas doses, sejam muito mais potentes. Principalmente porque ele ganha mais presença como personagem ali pelo terço final. Os dois primeiros terços eles são muito mais focados no Ben, esse escritor, e nas relações que o Ben desenvolve. Tem um professor da universidade, tem o médico, tem a Susan, que é a menina que ele acaba se apaixonando e namorando, que eu diria que talvez ela seja um dos poucos defeitos do livro, porque ela não é muito bem desenvolvida, a personalidade dela é basicamente gosto do bem, mas ao mesmo tempo ela tem uma agência ainda, tipo, ela tem sonhos próprios, ela tem desejos próprios, então ao mesmo tempo que eu queria mais dela, eu não digo que ela é uma personagem vazia, por causa que ela acaba ganhando um peso dramático depois na história. Tem o padre, e o padre ele tem um desenvolvimento muito interessante. Eu gosto muito de como esse livro ele pega esses códigos das histórias. Enfim, caso você não tenha notado, esse é um livro de vampiro. Tem gente que fala que não saber a história é muito mais interessante. Mas infelizmente você não tem como não saber que o livro não é um livro de vampiro. Se você ler a sinopse, ou basicamente se você pega assim, dá pra ver que é um livro de vampiro. Mas ele pega muito esses códigos de histórias de vampiro e ao mesmo tempo que ele respeita muito eles, ele meio que. Eu não digo que ele reinventa, mas ele dá uma cara muito específica pra essa história. Isso me lembrou muito. Eu assisti um filme, o Até os Ossos, que é o Bones and All, do Luca Guadagnino, que tem o Timothée Chalamet e a Taylor Sheridan. E embora não seja um filme de vampiro, ele tem um dos códigos das histórias de vampiro. Muitos. Taylor Russell, fui pesquisar aqui, eu errei o nome dela. Taylor Russell e Timothée Chalamet. Mas é um filme que ele tem muitos paralelos com histórias de vampiro. E esse livro, o Salem, obviamente, ele é muito diretamente sobre história de vampiro. Principalmente aquele vampiro mais clássico. Ao mesmo tempo que ele carrega muito da sedução e daquele senso de maravilhamento, ele é uma coisa mais sedutor. Ele tá ali nas sombras e você não sabe o que tá escondido ali nas sombras. E você não sabe o que vai acontecer se você deixar ele talvez tentar te pegar. E isso é muito bom. É muito bom, muito bom. Nossa, o King, quando escreveu isso aqui, ele estava iluminado. Iluminado. Tem duas passagens no livro que eu considero particularmente aterradoras, que são uma é quando o Mark vê uma pessoa do passado dele batendo na janela, sutuando. Aquilo ali é bizarro, bizarro. E tem um outro momento que é uma cena com criança, que acontece ali no final da segunda parte do livro, envolvendo elas e o motorista de ônibus. Perturbador, perturbador. Esse livro, ele tem uns momentos assim, que eu não sou uma pessoa que se assusta ou fica tipo assim, uau, meu Deus, que medo.
Mas esses momentos realmente eu senti um arrepio na minha espinha. São sensacionais, sensacionais. O trabalho que o King faz aqui de construir horror, assim, de tu ficar, meu Deus do céu, que isso? É fenomenal. E eu acho que esse livro, ele merece muito esse peso que ele tem na carreira do King, porque é um livro muito celebrado pelos fãs e pela crítica também. E não parece que esse é o segundo livro da carreira dele. Parece que esse é um autor já, sabe, consagrado, um autor que conhece seu estilo, que conhece o seu andada, já tá no seu, sei lá, no ápice da sua carreira, que decidiu fazer uma história clássica de vampiro, sabe? Não parece que isso aqui é o segundo trabalho da carreira dele, o que torna o livro mais impressionante ainda e, e torna mais atemporal também. Tipo, o livro se passa nos anos 70, mas ele parece que poderia se passar em qualquer época, não é à toa que ele inclusive vai gerar agora uma adaptação nova pro cinema, que era pra estrear em setembro desse ano, mas vai estrear em algum momento de 2023 pela Warner Bros. Pictures. Mas é isso, gente. Eu não tem muitas coisas que eu poderia falar, mas que seriam spoiler, principalmente em relação a mortes. Esse é um livro que não tem muita misericórdia. Como eu falei, aquele prólogo ele já te dá uma pista de que a história não vai acabar de um jeito bom. Mas eu também não esperava que o livro tivesse um final tão. Eu acho que esse talvez seja o melhor final da carreira do King também. Porque é um final muito melancólico. Eu não digo que ele é um final. Ele não é um final triste, mas ele também é muito longe de ser um final feliz. Ele é quase um final aberto. Porque ele encerra os núcleos narrativos. Mas o que ele deixa pra ser resolvido é muito pesado. Tipo, tanto dramaticamente quanto pros personagens que saem vivos dessa história. Porque é muita carga pra duas pessoas apenas. Então, eu até tô curioso pra ver como eles vão adaptar isso pro cinema, porque é genuinamente muito forte o que acontece aqui. Os meus personagens favoritos, sem dúvida, são o Mark, menos Infinite no terror. Ele é aquela criança desbocada, que surpreende todo mundo pelo fato de ele ser extremamente corajoso e segurar a barra quando se precisa. Ele é um personagem fenomenal. E como eu falei, antes eu tava sentindo falta da presença dele no livro, mas depois eu acho que as doses menores dele tornam a presença dele mais forte ainda. Gostei muito do Ben. Ben é um. Ele é um meio que um. Ele é um tipo de homem que a gente não vê muito na gente enquanto de protagonismo. Eu achei muito legal por causa que ele meio que é o contraponto daquela masculinidade exacerbada, sabe? Ele é meio franzino, ele é gentil, ele tenta ser tipo assim, mas isso basicamente o livro só reforça quanto ele é tão homem quanto. Somente quando ele coloca ele pra fazer algo ali na terceira parte do livro, que é algo que outras pessoas não teriam força pra fazer e ele faz. E é muito forte também, muito, muito forte. E eu gosto muito do padre. O padre, me disseram que o padre ele tem um papel além desse livro, que eu não esperava. E eu não posso dizer o porquê ele tem salvado esse livro, porque seria um spoiler gigantesco. E eu já falei, eu já deixei aqui muito claro algumas coisas e uma das partes mais legais desse livro é você ser surpreendido por ele. Justamente do quão macabro ele é. Então eu prefiro deixar isso, eu prefiro deixar abaixo essas outras coisas, porque eu realmente quero que as pessoas leiam esse livro. Eu sou muito grato ao meu amigo por ter me indicado essa história. Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu não sabia que o King podia escrever tão bem. E eu já li muita coisa do King que eu gosto muito, muito, muito. Mas esse aqui definitivamente é o que eu mais gostei. Eu fiquei muito curioso para ver a adaptação dos anos 70. Eu nunca vi esse filme. Ou esse filme, essa minissérie pra televisão. Fiquei muito curioso pra ver. Com certeza eu devo assistir agora que eu tô de férias. Eu vou ver se eu dou uma acompanhadazinha. Mas é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Mais uma vez aqui, final de ano. É aquela correria pra eu entregar episódio, mas eu espero que vocês sejam felizes com a quantidade que estamos recebendo aqui, atazanando vocês com a minha voz mais uma vez. Gostaria de agradecer ao apoio que eu tenho recebido
Tem sido um final de ano muito bom pra mim. E esse final de ano tem sido muito bom pelas pessoas que estão ao meu redor. Enfim, gente, leiam Salem. Espero que o filme do ano que vem seja bom. Eu não posso esperar pra assistir. Meu nome é Lucas Mendes, esse é o Pendurado na Estante. Obrigado a todo mundo que ouviu. E a gente se vê logo logo.